Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a vida de todos em nome de Yeshua HaMashiach. Aqui quem vos fala é o Cleiton, eu sou coordenador e terapeuta e atuo na área de dependência química. E eu venho hoje aqui trazer 10 dicas simples para o indivíduo que acabou de terminar um tratamento para dependência química, seja ele em processo terapêutico ou processo psiquiátrico, ou que está tentando se manter limpo na rua através de reuniões, através de mecanismos, de ferramentas ao qual muitos conhecem. Fica comigo até o final desse vídeo que tem muita dica bacana para te ajudar. Você adicto está buscando ficar limpo e para você familiar, para detectar sinais de aviso que podem e devem ser sinalizados para uma possível recaída. O tratamento para dependentes químicos é um elemento de grande importância para a recuperação do indivíduo. Mas, no entanto, são comuns, infelizmente, recaídas após esse processo de recuperação, seja ele internado dentro de um centro terapêutico, como na comunidade terapêutica, ou através de um tratamento psiquiátrico, ou aquele indivíduo que está tentando se manter limpo na rua, através de consultas com profissionais e através de reuniões de mútua ajuda. E para evitar, que esses episódios eles aconteçam, é importante a gente se ater a alguns detalhes e comportamentos que farão toda a diferença no modo como nós enxergamos o mundo e como nós lidamos com situações cotidianas do dia a dia. Agora eu venho te perguntar por que as recaídas após o tratamento para dependência química, elas acontecem? Quando o organismo ele para de receber as substâncias da qual ele era dependente, ele começa a desencadear sintomas que refletem a falta da substância. E alguns sintomas, igual a gente conhece, sudorese, taquicardia, tremores, depressão, ansiedade, insônia, pensamentos obsessivos, entre outros comportamentos, eles fazem parte disso que nós chamamos de estado de abstinência. A gente falou a respeito disso em vídeos anteriores, a gente abordou o tema do efeito da substância psicoativa no cérebro, nós analisamos determinadas substâncias e falamos também num vídeo sobre a síndrome da abstinência aguda e a síndrome da abstinência demorada. Então, se você não viu, procura aí nos vídeos aí no canal que você vai conseguir encontrar essas informações. E por isso, o tratamento para dependência química ele é indicado, uma vez que ele tende a amenizar esses sintomas. No entanto, eles podem aparecer após o fim do tratamento, o que eu estava falando com vocês a respeito da síndrome da abstinência aguda, que acomete o indivíduo nos primeiros dias, nas primeiras semanas. E tem a síndrome da abstinência demorada, que ela pode ocorrer após 3 meses, até 3 a 5 anos após você entrar nesse estado de abstinência, vamos colocar assim, tá bom? E isso leva a pessoa, consequentemente, a ter uma recaída. E nós também sabemos que a dependência química ela é uma doença que afeta diversas áreas do nosso organismo, bem como a vida da pessoa, social, financeira, amorosa, em todas as áreas. Nós caracterizamos a doença de adicção como física, mental e espiritual. E alguns comportamentos eles devem ser adotados em todos os aspectos para que nós possamos controlar o nosso estado de espírito para não voltar ao uso do químico. Vou passar para vocês agora 10 dicas simples para que a gente possa evitar uma recaída. Primeira dica: não manipule e não tente manipular pessoas ou situações. Nós sabemos que a manipulação é um dos comportamentos mais comuns dentre os dependentes químicos. E para a gente obter a droga, o indivíduo ele é capaz de mentir e convencer as pessoas, assim como a si próprio. Nós bem sabemos que a manipulação, que a adicção, é a doença do auto-engano. E um tratamento, ou até mesmo sem um tratamento, é preciso deixar este comportamento. A manipulação é tão perigosa que, aos poucos, o próprio dependente químico ele se convence de que aquilo é verdade. E se o indivíduo ele já está há algum tempo sem fazer o uso de drogas,
e não esteja tendo recaídas após o tratamento para dependência química, é de grande importância que ele evite esse padrão de comportamento, que é a manipulação. Segunda dica, não minta. Muita gente liga mentira à manipulação. Às vezes eu posso estar manipulando dentro de algo que é verdade. Então, a segunda dica para você é não mentir. As mentiras, elas também são grandes companheiros dos dependentes químicos. Mas esse comportamento, ele tende a desaparecer após um tratamento. No entanto, o indivíduo que está prestes a ter recaídas, ele passa a mentir novamente. Ele mente em coisas pequenas que logo se tornam coisas grandes. A mentira, ela precede o uso de drogas e por isso ser honesto comigo mesmo, com o meu próximo e principalmente com Deus é um caminho, mais assertivo para que eu evite possíveis recaídas. Terceira dica, faça um acompanhamento com um profissional capacitado. O tratamento com um psicoterapeuta, com um psicólogo ou com um psiquiatra, ele é muito bem-vindo após o tratamento da dependência química, pois é nele que a pessoa ela passa a ter conhecimento sobre as suas angústias, as suas dores, as suas aflições, porque às vezes dentro de um tratamento terapêutico eu não consegui encontrar a pessoa certa, eu não consegui encontrar o profissional certo para eu partilhar certas coisas. Nós gravamos aqui um vídeo tempos atrás falando que nós não estamos tratando a doença da forma certa, que na grande maioria das vezes o dependente químico ele iniciou o uso através de traumas que ele viveu no passado, E a gente deixar de ter esse apoio de um profissional é um grande risco para a nossa integridade hoje física, mental e espiritual. A rede pública, vou colocar por exemplo, o sistema de saúde hoje, ele oferece esse tipo de tratamento que pode ser realizado num posto de saúde do seu bairro ou das próprias unidades que são responsáveis em dar esse tipo de tratamento, que é imprescindível para a recuperação. Então, eu dar continuidade no meu tratamento, ele vai muito além de vivenciar uma programação, vamos colocar assim. Isso aí é o mínimo que você tem que fazer. É o que te direciona na sua nova forma de viver. Então procure um profissional capacitado que possa te ajudar nesse pós-tratamento, seja ele interno ou seja ele em outra situação ou circunstância. Dica número 4, comece a falar. Algumas pessoas, elas tendem a guardar dentro de si sentimentos e dúvidas, e esse é um comportamento destrutivo que pode causar uma recaída em um dependente químico. E é preciso a gente aprender a dialogar, a falar o que a gente sente, a expor a nossa opinião e sermos claros naquilo que nós estamos falando. As pessoas não conseguirão adivinhar o que o indivíduo está pensando e muitas delas não sabem que seus comportamentos podem ter ferido a pessoa. A comunicação, ela se torna um elemento de grande importância nesse sentido. Dica número 5, não seja vítima. Outro comportamento muito comum de dependentes químicos é se sentirem vítimas da própria doença. E é com esse comportamento de autopiedade que começam as justificativas das ações. É ter pena de si mesmo, não é a melhor ideia, não é o melhor caminho para ficar limpo. A ideia é que o indivíduo ele reconheça os seus erros e aprenda com eles e não se esconda atrás da doença. Esse também é um passo importante para não termos recaídas após um tratamento para dependência química. Dica número 6. Frequente grupos de apoio. Os grupos de apoio são a melhor forma de expor dúvidas e pensamentos com pessoas que compartilham do mesmo problema. Eles se tornam uma ótima estratégia de prevenção de recaídas após um tratamento para dependência química. E não só depende do químico, mas também
A sua família, ela deve frequentar grupos de apoio a fim de se fortalecerem psicologicamente para enfrentar os caminhos da recuperação da dependência química. Dica número 7. Vigie os seus pensamentos. Pensamentos repetitivos, e pessimistas, eles tendem a acompanhar um dependente químico em sua trajetória. E neste sentido, vigiar os nossos pensamentos também é uma forma de evitar recaídas. É preciso a gente se questionar. Por que eu estou pensando nisso? Qual que é o sentido deste pensamento? Eu posso estar tentando me manipular? A pessoa, ela deve dominar a sua mente para que ela não o domine. Dica número 8. Estabeleça um projeto de vida. O indivíduo passou uma grande parte da sua vida sem perspectiva alguma do que fazer, sem sonhos, objetivos ou metas. Mas agora isso deve mudar. É importante nós fazermos planos para um futuro recente ou não tão recente, Colocar no papel as metas e descobrir como alcançá-las. Não se deve desanimar, aos poucos, porque as coisas elas irão acontecer naturalmente. Um adicto ele deve estabelecer um plano para que ele possa evitar recaídas após um tratamento para a dependência química. Dica número 9. Caso o indivíduo ele tenha um lapso, ele tem que pedir ajuda para que ele não se torne uma recaída, Esse lapso que eu estou querendo dizer. Lapso, ele consiste, no uso da droga ou do álcool após um período de abstinência, mas que não é considerado uma recaída caso o indivíduo não volte a fazer o uso frequente da droga. É fundamental evitar que esse lapso aconteça. Porém, caso ele ocorra, é importante a gente procurar ajuda médica e orientação para que ele não se transforme em recaídas após o tratamento. E no caso de eu não ter essa habilidade, não conseguir encontrar essa ajuda médica que seja efetiva, procure um centro terapêutico. É melhor pedir ajuda do que depois pedir socorro. 10ª e última dica: estabeleça uma rotina, mas tenha os seus momentos de lazer. É preciso que a pessoa readeque a sua vida adotando costumes saudáveis que tendem a levá-lo a um padrão melhor de qualidade de vida. Isso quer dizer trabalhar, estudar e cumprir obrigações como toda pessoa normal. No entanto, deve também ter momentos de lazer, momentos realizando atividades das quais você gosta. E é importante a gente estar perto das pessoas que nos amam, evitar conflitos e discussões e ser paciente com si próprio e com as pessoas que estão ao seu redor. E não deixe de se cuidar, meu irmão ou minha irmã. A prevenção de recaídas após o tratamento para dependência química, ela deve ser feita todos os dias. Eu não posso deixar para amanhã aquilo que é a minha obrigação fazer hoje, pois nós não vivemos só por hoje. Nós temos que trabalhar essas 24 horas, ao qual o nosso poder superior nos concedeu, da melhor forma possível. Então essas foram as 10 dicas para a gente se manter limpo, para evitar episódios de recaída. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal Ideia de Terapeuta. Tamo junto, família. Se você quiser deixar aí nos comentários sugestões para vídeos para a gente estar gravando, é bem-vindo, tá bom? Que Deus abençoe a todos e tamo junto.